É isso aí, seja muito bem-vindo ao nosso Cosmovisão, examinando o mundo, examinando a sociedade que nos cerca, examinando todo esse sistema complexo no qual estamos inseridos e buscando uma maneira melhor de compreender, entender e por aí vai. E eu gostaria de convidar você a continuar pensando e examinando comigo sobre o tema mídia, fábrica de sonhadores alucinados, a fábrica de brutos sem entendimento, a fábrica de escravos intelectuais que não têm condição de pensar por si próprio. E eu quero chamar a sua atenção para isso e você observar. Tira, por exemplo, pela informação local. Eu, nos meus dias de rádio e também olhando a TV, comecei a perceber uma série de coisas. Na rádio, onde tive participações, trabalhando algumas vezes, percebia que os programas eram condicionados, principalmente quando chegava um período como esse agora que estamos de campanha política. O Jornal do Meio-Dia, ele trazia uma série de informações ferrando apenas um candidato e o outro com as suas atrocidades saíam ileso. O Jornal Imparcial, acontecendo a campanha política e uma série de coisas aí acontecendo, feia pra dedéu, e ninguém notifica na TV, a TV só passa coisa boa e por aí vai. Tá certo, ninguém quer se comprometer, ninguém quer se sair machucado, ninguém quer se ferir, e aí a informação ela chega de forma totalmente maquiada, chega de forma totalmente incompleta e eu e você vamos estar pegando ali a informação fragmentada, a informação a gosto do freguês, né, e que já vem passada pelo filtro da censura local. Os assuntos não recebem a cobertura normal por uma série de fatores. Quando às vezes não é o poder do político dominante ou quando não é o poder de alguma outra situação, às vezes aconteceu na cidade, tem algum ponto de droga, por aí vai, a cidade é pequena no porte das cidades que normalmente temos em nossos estados, é difícil você denunciar, porque se você denuncia, você vai para a mira da coisa, e aí é complicado você falar a verdade nessa situação, porque você pode ter a sua própria vida tirada ou ceifada muito cedo. Percebe-se que a informação ela nunca vai chegar a nós na sua inteireza. O único lugar onde eu acredito de verdade que é uma mídia democrática é a internet, porque na internet você vê os fatos na visão daquela pessoa que é acusada, na visão do praticante da ação, e você vê na visão dos comentaristas que estão espalhados aí por todo o nosso país e mundo fora. Vou dar um outro exemplo que todos nós conhecemos. As universidades, elas estiveram em greves durante todo esse período aí que já dura por mais de 3 meses. Foram algo em torno de 80% das universidades em greves. Um assunto tão importante quanto é a educação, que desde cedo a gente começa, na minha casa, por exemplo, vou pressionando minha filha, acorda logo cedo da manhã para se preparar, tomar o banhozinho dela e ir para a escola, porque entendemos que na formação acadêmica ou na formação de base dela, seja o ensino, o pré, seja o ensino fundamental, o ensino médio e mais tarde encarar o ensino superior, a gente entende que por esse viés da educação, por aí as coisas acabam ficando melhor. E aí pagamos, às vezes, por exemplo, no meu caso, pago escola particular, mas outros não, mas levam os filhos de algum modo a uma escola pública e desde cedo nós vamos levando eles lá para aprender alguma coisa e claro, ali já começa aquele estudozinho já preso ao sistema educacional, porque muitas informações não podem também ser dadas, a exemplo das que estamos citando aqui. E as universidades estiveram em greves, eu recebi muitos dos alunos aqui nos nossos serviços, recebemos muitos alunos de volta às nossas cidades para ficar com a família nesse período em que não tinham aula e alguns deles vão perder o período
né, vão perder alguns módulos, vão ter que voltar a reestudar ou repetir porque perderam aquele período de estudo. O que acontece então no meio dessas informações todas? Me parece que a formação, a educação, que é sempre o tema da política, é saúde e educação. Saúde e educação. Nesse caso, a educação sofreu um baque pesado nas universidades aí dos nossos estados da nossa Federação Brasileira. E não houve aquela cobertura, porque isso era assunto para virar aquele motivo de plantão. Na mídia e tal, e dizer extra, 80% das universidades em greve, o governo já 3 meses não toma nenhuma atitude, os alunos estão sendo prejudicados e por aí vai. E não houve nada disso acontecendo. E a gente fica se perguntando por quê. Ora, o porquê é muito simples. Os donos da informação não podem falar sobre o assunto, porque se eles falarem sobre o assunto e darem espaço para os educadores falar o que está acontecendo, a coisa não dá certo. Mas recentemente nós agora já estamos assistindo a cobertura vez por outra, né? E a informação que aparece é: a senhora presidente da República tal chama os educadores e isso tal, e começa a contar a situação agora, o que estão fazendo, forçando-os a voltar a dar as aulas. Eu acredito de verdade que a greve ela tinha que ter parado bem logo no princípio, mas por um acordo entre as partes, e um acordo não pela força, por exemplo, do tipo que se vê, bota de volta para lá e vão começar a perder isso, vão começar a perder aquilo, vão perder ponto, aquela coisa toda, e a pressão para voltar, e algumas universidades já voltaram, alguns cursos já estão funcionando e outros não. Então por que não é trabalhado, por que não trazem os grevistas, os sindicalistas desses movimentos para falar nas TVs, nas mídias? A questão é uma só, minha gente: se essas coisas acontecerem, aí você vai ter acesso à informação completa, e aí a população, tendo acesso à informação, certamente vai levar a um grande protesto. E o que fazer em meio a isso? Se você não buscar o conhecimento, se você não buscar o entendimento, você vai continuar aí assistindo. Houve um tempo que eu honestamente gostava de assistir o Jornal Nacional, gostava de assistir jornais da TV e por aí vai, mas depois que comecei a ver a forma como a informação ela é trabalhada, aí fica muito difícil. Você olha, por exemplo, o julgamento que está acontecendo agora do Mensalão. A gente observa ali, antes de começar a se trabalhar o processo em si, já havia um questionamento acerca da AP 470, alguém tentando puxar para trás e trazer para uma votação para aquilo já não ser trabalhado, e você via ali aquela disputa, aquela coisa toda, porque se já é alvo de discussão, já tinha passado por várias outras e tanta coisa, o Brasil todo pedindo o julgamento da coisa, mas ainda havia aquela intenção. A gente sabe o porquê que todas essas coisas acontecem e ao mesmo tempo não sabemos de nada, porque de algum lugar vem isso, de algum lugar vem essa pressão, mas ninguém consegue identificar quais são as reais fontes dessas coisas. Então a gente começa a pensar, e é aqui onde eu quero convidar você: será se essa mídia nossa ela é tão imparcial? Será se ela é tão democrática assim? Então perguntamos por que nas mídias dominantes o povo evangélico não tem as mesmas oportunidades de abrir a boca e de falar livremente da sua fé. Por exemplo, como o espírita que vai e é entrevistado e ele diz o que ele pensa, o que ele acha e por aí vai. O político elevado, ele vai lá e fala como ele pensa, como ele acha que a coisa deve ser e tal, e dá a visão de mundo dele. Um cantor vai lá e aí tem uma entrevista grande e ele fala disso que ele pensa, comenta sobre isso e aquilo outro, tal e tudo. O cantor evangélico vai, aí vem logo aquela mídia:
olha, para ver como nós não somos preconceituosos, tal, que a gente não faz distinção de religião e disso e não sei o quê. E quando ele está dizendo isso, eles estão dizendo nós fazemos sim. Tanto é que o cantor, ele vai, faz a apresentaçãozinha dele logo e em curtas palavras corre para lá, não tem a mesma liberdade, espontaneidade de falar, não é instigado pelos seus pensamentos, os seus valores cristãos, não tem a oportunidade de demonstrar e por aí vai. Então por que essas coisas acontecem na mídia dominante? É porque nós vivemos a nova escravidão, a escravidão que foi abolida no país foi uma escravidão de cor, foi uma escravidão de raça, mas a escravidão que ainda vivemos, apesar de que temos de certa forma uma liberdade para se expressar aqui na internet, não na mídia dominante, então apesar de que temos aqui esses outros mecanismos, mas a grande mídia, a mídia que vai de casa em casa, a mídia que tem o poder de persuasão tanto que maior e que a pessoa assiste diariamente, por que nessas mídias não há esse espaço, essa abertura para que as pessoas vão lá e mostrem a sua forma de ver, compreender, absorver esse sistema todo que nos cerca e que está à nossa volta? É porque existe algum filtro de alguma espécie que a gente não atende aos critérios deles e por aí vai. Porque se disserem assim, não, é porque não existe pensadores ou intelectuais a nível. Aí isso é brincadeira e brincadeira de mau gosto, porque nós temos acadêmico de tudo quanto é sorte, com tudo quanto é grau de ensino para isso aí. Cantores, porque os cantores não atendem tais requisitos, não é aquele cantor que tem isso, aquilo outro. Qualquer cantor que se tenha fora, a gente também tem aqui no mundo cristão e por aí vai. Mas quando a gente começa a pensar sobre essa situação, a gente vê que a informação ela é fragmentada, a informação ela não é tão democratizada como se pensa que ela é. E assim acontece nas revistas e por aí vai. Por exemplo, você já deve ter visto, esses dias eu estava olhando uma revista aqui de uma grande empresa do nosso país e ela estava relatando o caso de um prefeito que saiu do armário. Ou seja, a expressão saiu do armário aí é que ele agora assumiu o seu comportamento homossexual, que ele admitiu o vício dele pela satisfação erótica com pessoas do mesmo sexo. Aí ele, depois de ser definido, muito bem, teve um espaço lá para colocar tal e tudo e dizer todos os seus pensamentos. Por que essas coisas que acontecem você encontra em várias revistas, você encontra várias vezes repetido o tema, volta à tona e a discussão, e todos eles têm liberdade de falar o que bem pensam e a forma como bem querem. E quando você olha o posicionamento hétero, quando você olha o posicionamento de outros, eles são fragmentados, eles são tão pequenos que parece que a minoria é que tem um posicionamento diferente. Mas quando você começa a examinar a coisa de forma mais precisa e de forma mais profunda, você vai ver que existe uma mídia pró-liberalismo e que ela tem um viés, ela tem um alvo, ela tem um foco que é tolir, gerar os sonhadores alucinados, e continuar gerando aí essa fábrica de brutos sem razão. E quando eu digo bruto sem razão, não estou falando do indivíduo que optou viver junto com outro, não. Eu estou dizendo daquele telespectador que fica assistindo e vai engolindo aquele lixo eletrônico ali que é enviado para a casa dele. Às vezes as suas crianças e seus filhos ficam expostos horas a fio frente a essa TV e não tem, é claro, um outro entretenimento, alguma coisa um tanto que mais interessante para que eles possam estar de alguma forma aguçando o seu conhecimento, o seu entendimento e por aí vai. E eu quero convidar você a continuar pensando sobre isso. As universidades ficaram em greve e não teve essa divulgação, esse espaço muito grande. Por que não teve? Porque os donos da informação não querem que você saiba disso. E aí você vê toda essa informação que nós estamos tendo hoje, ela é de alguma forma cesseada, ela é de alguma forma
aprisionada, ela é de alguma forma filtrada antes de chegar no grande público. E eu quero convidar você por essa série. Nós temos aqui uma série de muitas outras coisas para a gente estar pensando, para a gente estar examinando esse modismo aí. Porque me parece que a coisa é mais ou menos assim. Se tem muito espaço para as pessoas que ostentam, o papo da moda aí é o homossexualismo. Então, para uma pessoa que quer discutir o homossexualismo, vamos dividir o tempo, vamos dar tempo igual para todas as pessoas que pensam, independente de credo religioso, para que eles deem lá o seu parecer, porque também que eles não pensam. Se der 30 minutos para um, dê 30 minutos para outro. Se o entrevistador não ficou todo o tempo fazendo alfinetada para um, também não faça para o outro. E se fez para um, faça no outro independente. Vamos fazer a discussão da forma como ela tem que acontecer. É da forma como acontece aqui abaixo. Mas é provável que você está aí assistindo e dizendo, essa é a realidade, meu amigo. E eu quero convidar você a continuar navegando por esse universo da informação em busca do conhecimento. Essa é e foi mais uma das exibições do nosso Cosmovisão. Eu aguardo você então no próximo programa.